Aí vem a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu não consigo lidar, ou eu não consigo pedir para o sol ficar mais ameno, ou ter um dia como hoje. Nós estamos gravando hoje no dia 16 de outubro de 2024. Ontem, dia 15, caiu uma chuva daquelas que o agricultor gosta. Alguns vão dizer que até muito, porque choveu aí entre 70 e 120 milímetros, no intervalo de umas 6 horas, sem ventania, sem derrubar árvore. E hoje, depois de muitos meses aqui no Mato Grosso, amanheceu um céu azul lindo, parecia um céu de inverno. E aí eu vinha no carro com meu filho, falei para ele, ó, isso que a planta de soja gosta. Chuva à noite e sol de dia. Temperatura dá uma diminuída e ela pode trabalhar bem. Eu não consigo controlar o clima, não estou dentro de uma estufa. Como que o produtor pode pensar, Chavarria? Não vou falar de dinâmica, de arquitetura de planta, não. A gente sabe que isso evoluiu muito, folhas lanceoladas, plantas mais eretas, menos ramificadas, mas eu vou falar em termos de população e distribuição das plantas no campo. O processo fisiológico de desenvolvimento está diretamente ligado a essa distribuição. Porque aí, se eu estiver errado, você que é o cara da fisiologia, me corrija. A maior competição no campo é entre plantas de mesma espécie, o pé de soja com aquele cara que está do seu lado, né? Por isso que tem, de vez em quando, tem alguém que é ali que a gente chama de planta dominada. Como que essa questão da estrutura de distribuição das plantas no campo pode ser uma ferramenta para o agricultor se prever desse microclima que se forma quente o suficiente ao ponto da planta gastar mais respirando e fotorrespirando do que fazendo fotossíntese? Boa, cara. Esse é um ponto crucial e eu me lembro, ali por 2013, 2014, a gente tinha uma percepção que a soja tinha que ser mais homogênea. E aí a turma da semente já mostrava isso, etc. Se nós pegássemos alguns colegas muito antigos com materiais, que trabalhavam com materiais mais antigos, não, o geral da soja compensa, isso é milho, a soja ela vai ter essa plasticidade fenotípica e compensa. E aí depois a gente fez trabalhos, inclusive avaliando produções planta a planta e mostrando exatamente essa importância da homogeneidade por si só. E aí depois caímos no aspecto, na grande... E a gente faz isso há bastante tempo, sabe? Eu sou muito entusiasta desse tema da arquitetura, de medir a chegada de luz nos terços, de medir a deposição de gotas nos terços, e nos assusta um pouco. Por exemplo, vou te dizer um número. 2 safras atrás, e esse número vem se repetindo. Segundo a aplicação verdadeira de fungicida, do Rio Grande do Sul até o oeste baiano, aproximadamente 55 gotas por centímetro quadrado. Se eu vou lá para os livros e para os especialistas, a turma vai dizer que para uma estrobilurina, tá bom. Para um fungicida de contato, tá faltando aí eu deveria estar umas 70 gotas. Então, e qual é a explicação? Claro que a gente viu que quem tinha uma ponta de pulverização com menos de 1.000 horas de uso, que usava volumes de cauda maior, era mais eficiente, mas mesmo assim existia o problema. E o problema recai sobre exatamente esse teu ponto, que é crescimento excessivo e esse tipo de efeito. Porque aí tem um detalhe, a gente pode discutir mais coisas também voltadas para o produtor trabalhar, a própria nutrição, determinados elementos, etc. Mas nesse aspecto que tu levanta é o seguinte, imagina que eu tenho uma folha, aquelas folhas lá de baixo que duram 50, 55 dias, 60 dias, dependendo do caso, e ela está num ambiente com um nível competitivo muito elevado, e ela percebe isso pela relação de vermelho e vermelho extremo, estou na sombra, e ela é um funcionário da empresa que tem um custo, mas não está entregando tanto porque ela não tem o potencial, porque não chega sol como deveria e também porque ela não é protegida como deveria. Aí quando começar esses picos de temperatura e produção de etileno, a leitura da planta vai ser o quê? Eu vou ter que dispensar esse funcionário, porque eu já tenho um nível de sombreamento elevado, ela já não está entregando de maneira normal, e agora nessa condição mais atípica, aonde o sinalizador etileno disse, o negócio não está tão fácil para a gente, o que eu vou fazer? Derrubar essa estrutura. E aí caímos numa questão importantíssima da soja, do feijão também. São culturas que nós falamos que elas são metaméricas do ponto de vista de movimentação de reservas. Como é que funciona isso, Geraldo? Cara, se eu tenho um trifólio inserido em um nó, a grande quantidade de açúcar que é produzido nesse trifólio paga a conta desse nó, no máximo um para cima, no máximo um para baixo. Se eu perder essa folha, não vai ter funcionários lá de cima que vão conseguir entregar esse dinheiro para ela pagar aquela conta como deveria. E aí
E aí recaímos sobre um tema que tu é expert, que é o seguinte: eu não vou conseguir chegar nessa população estável, e é cada vez mais comum a gente rodar a área, tu sabe muito bem com a tua experiência que os caras trabalhando com 50%, 60% a menos do material recomendado, porque as plantas estão pedindo espaço e a turma da genética não nos diz bonitinho qual é a quantidade de plantas que deveria ter, porque não dá nem tempo deles entenderem os materiais, por toda a dinâmica do processo. E aí chegamos, cara, mas para isso estar alinhado, eu dependo de semente de qualidade, plantada e ter segurança do que eu tenho na mão, para falar assim, cara, nesse material são 10 plantas, 12 plantas no metro linear, e aí para isso acontecer, recaímos sobre vigor, toda essa triangulação da importância do estabelecimento.